Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, em primeiro lugar, Pai, nós queremos te honrar nessa noite, Jesus. Porque é uma noite especial em que nós estamos aqui na tua casa, para lembrar, ó Deus, aquele momento maravilhoso, Deus, que o Senhor, por amor, resolveu entregar a sua vida por nós ali na cruz. O Senhor disse na tua palavra que sempre quando nós nos reunimos, devemos fazer memória disso, desse momento vitorioso da igreja, em que o Senhor morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, como o Senhor havia prometido. E quando o Senhor ressuscitou, nós podemos agora, Deus, viver a sua vida, Deus, uma vida de graça, de vitória, uma vida de renovo, uma vida, Deus, em que o Senhor está sempre ao nosso lado, que o teu Espírito Santo sempre está nos direcionando, Pai. Deus, e nessa noite nós queremos lembrar, Deus, de todos os momentos que o Senhor já proporcionou em nossas vidas, ó Deus. Lembrar do primeiro amor, lembrar, Deus querido, que do momento que o Senhor entrou em nosso coração, e nós sentimos tantas alegrias, ó Deus, porque o Senhor entrou na nossa vida, Pai. Que a igreja do Senhor nunca se esqueça de tudo que o Senhor fez por nós, tem feito até hoje, e vai continuar fazendo. Porque o Senhor prometeu na tua palavra, que o Senhor vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Essa semana eu estava conversando lá com o pastor Marcos Pavão, conversando com o pastor José, e eu compartilhei algo com eles, que falou com eles também ali, porque tinha falado muito comigo, né? E eu comecei a escrever algumas coisas, irmãos. Eu nem passei para o computador, normalmente eu prego aqui com o computador, mas Deus falou tanto comigo nessa semana a respeito de Jesus, do momento que vivemos, que eu fui escrevendo e estou meditando nisso. Espero que os irmãos recebam nessa noite. E conversando ali com os pastores, falei, pastor José Pavão, falei, puxa, eu estava olhando para o salão lá, para o Logos, sentado ali no pátio. Aí eu comecei a lembrar, né, há 21 anos atrás, quando eu me converti, e eu comecei a lembrar dos momentos de Santa Ceia. Como nós valorizávamos isso. Como que era valorizado isso, irmãos, no meio da igreja. Sabe, dia de Santa Ceia, irmãos, eu lembro que, falando com o Pavão, com o pastor José, eu lembro que eu chegava aqui, eu, minha família, era um dia especial para nós. Era um dia marcante em nossa vida. Era um dia tão maravilhoso, porque nós vimos preparado. Nós já passávamos a semana esperando a Santa Ceia. Era aquela semana da Santa Ceia, parece que o Espírito Santo tomava a gente de uma tal forma, que eu chegava lá, quando eu chegava aqui nesse salão, eu já chegava com lágrimas nos olhos. Quando o louvor começava, os louvores começavam, a igreja começava a se derramar na expectativa de estar ali, nesse momento tão maravilhoso da Santa Ceia. A palavra vinha, queridos, era uma palavra direcionada para a igreja, e normalmente era uma palavra que, até o pastor José, era um dia, sabe aquele dia em que o pai senta na mesa, senta assim, com os filhos, com a esposa, na mesa, na hora do jantar, parece que é aquele dia especial em que o pai vai falar com a família, para falar o que está indo bem na casa, o que está indo mal, o que precisa melhorar. Era um dia de renovo. Era um dia, querido, que nós tínhamos uma reverência tão grande, que nós, antes de nós irmos tomar a Santa Ceia, nós tínhamos um momento de orar, dobrar nosso joelho e pedir perdão para Deus, se nós falhamos naquele um mês. Eu lembro que eu chegava ali já, o pastor Edmir, naquela época, nos levava a dobrar nossos joelhos, como nós dobramos aqui. Foi de Deus, Josi, que você fez aqui nessa noite, de nos levar a nos ajoelhar, sabe, pedir perdão para Deus se nós tivéssemos cometido algum pecado naquele mês, ofendido algum irmão,
sabe, ofendido a esposa, os filhos, o marido, se tivesse feito alguma coisa que tivesse magoado alguém, nós não tomávamos a Santa Ceia antes de nos ajoelharmos e pedir perdão. Eu lembro que o pastor vinha pregar a palavra, e às vezes era uma palavra dura até, mas nós não saímos ali com raiva do pastor, não, nós não saímos ali com bronca do pastor, não, nós saímos ali chorando de arrependimento, sabe, de coisas que nós estávamos fazendo de errado, e o pastor nos orientava, sabe, nós não saímos bronqueados com o pastor, nada disso, nós saímos com lágrimas nos olhos. Eu lembro que quantas vezes, irmãos, nós saíamos dali com o olho inchado de chorar, sabe, de sentir aquilo que Jesus Cristo fez por nós e valorizar esse momento da Santa Ceia, irmãos. Nós valorizávamos a Santa Ceia, nós valorizávamos o sacrifício de Jesus na cruz, a obra da cruz, a obra da ressurreição. Então era algo, irmãos, era algo especial, queridos, que hoje eu já não sinto mais a igreja isso. Eu não estou falando aqui nós não, querido, eu sinto no geral. Como a rotina, como tomou, tem pessoas que nem lembram, talvez veio para o culto hoje e nem sabe que é Santa Ceia. E nem sabia, e nem lembra mais que hoje é um segundo domingo, é um domingo de Santa Ceia. E ontem eu mandei até um zap no grupo para os irmãos, Santa Ceia. Irmãos, para que os irmãos viessem preparados, viessem com o coração quebrantado. Sabe, então, irmãos, eu falei com o pastor José sentou ali. Eu, Pavão, o pastor José, nós ficamos ali meditando. E eu falando, esse sentimento que estava no meu coração. Nós temos feito tantas coisas. Falei para o pastor José, pastor, nós estamos fazendo muita coisa. Muita coisa. A igreja está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Sabe, são coisas boas? São boas, irmãos, são boas. Nós estamos no Eu Mais Um, estamos fazendo mulheres que prevalecem, homens que prevalecem, estamos fazendo... Aí veio o pastor lá de Goiânia, o Reinhard, ministrar quinta, sexta, sábado, domingo, e aquela correria, a gente tem feito muita coisa, é célula, é tanta coisa, mas querido, nós corremos o risco de fazer tanta coisa e perder a essência. E perder a essência. Por que nós fazemos tanta coisa? Por que correr tanto? Por que nós fazemos tantos eventos, tanta correria, tanta situação? Falei, pastor, a gente faz tanta coisa que o nosso coração vai ficando, parece que endurecido. Parece que a gente só pensa em fazer coisa e cobrança, e ser cobrado, e cobrar, e vai para lá, e vem para cá. Quando chega no dia de uma Santa Ceia, nós não temos mais aquela paixão de antes. Parece que nós não temos mais aquela reverência de antes. E mesmo o culto da Santa Ceia, parece que é tudo corrido. Chega lá no finalzinho do culto, não tem uma reverência. A gente prega, o pastor prega. Os irmãos agora levantam, os diáconos vão servir a ceia. E é um negócio, parece que religioso demais. Fica algo religioso demais. Aí Deus foi falando comigo durante toda essa semana. Eu sentei com eles lá, acho que foi quarta-feira, terça ou quarta-feira, não me lembro. Quarta-feira acho que foi. E Deus começou a falar comigo, eu sentei. E Deus sentou, querido, porque eu olhei para aquele salão. Eu fiquei olhando para o salão assim e veio tanta lembrança na minha vida desses 21 anos, de tantas coisas que aconteceram na minha vida. E os pastores concordaram comigo nisso. Aí eu queria que você abrisse a Bíblia. Em Apocalipse 2. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Aí eu fui estudar um pouco, fui ler, buscar alguma coisa. Escrevi bastante coisa. E Deus me levou aqui em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 2. Lá no final da Bíblia já, né? No finalzinho.
palavra diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Ou seja, Deus está falando aqui, queridos, vou ler de novo, que Ele sabe das nossas obras, Ele sabe do trabalho que nós temos tido, da nossa paciência, Ele sabe que nós não podemos sofrer os maus, e que nós pusemos à prova os que dizem ser apóstolos, e o que não são, e tu o achaste mentiroso. Ele sabe do zelo que nós temos pela obra, de pessoas que pregam contra Jesus Cristo, que se fazem profetas, mas não são. E ele fala assim: eu sofrestes e tem paciência, e tem trabalhado pelo meu nome, e você não tem se cansado. Ele sabe de tudo isso que nós temos feito. Mas uma coisa ele tem sentido, querido. Nós temos feito muita coisa. Sabe, Deus me levou nesse texto. Deus começou a ministrar e me levou nesse texto. Ele tem visto o quanto que a igreja tem feito nesse dia, o zelo que nós temos tido pela obra dele. Temos feito tanta coisa. Ele fala assim: vocês têm feito, têm trabalhado, sabe, têm tido paciência, têm feito muitas coisas. Mas ele tem notado uma coisa: porém eu tenho algo contra ti, que você tem deixado o primeiro amor. Sabe, a igreja tem deixado o primeiro amor. Nós temos feito coisas, temos corrido, temos zelo por tudo que temos feito, mas ele tem sentido distância nossa. Sabe, ele tem sentido que nós estamos distante dele. É como aquele pai que trabalha para pôr o alimento dentro de casa, faz tudo, mas nunca tem um tempo para sentar com o filho, para brincar com o filho. Ou aquele filho que corre, ajuda em um monte de coisa, mas nunca tem tempo para ir sentar no colo do pai, da mãe, para estar perto dele. Às vezes nós temos sentido assim, querido. A igreja ela tem sentido assim. Sabe, então isso tem me deixado muito aborrecido comigo mesmo. Sabe, eu tenho meditado, querido. E isso que nós estamos vivendo, querido, dá para se comparar a um casal. Um casal que é apaixonado. Sabe aquele casal que é apaixonado? No momento da corte, é apaixonado, se amam, não vem a hora de casar. E quando se casa, querido, o tempo vai passando. E se não tiver um cuidado do marido com a esposa, da esposa com o marido, com os filhos, vai entrando no quê? Na mesmice. Já não sente mais aquele mesma paixão que existia antes do casamento. Aquela mesma paixão dos primeiros dias de casado já não existe mais. Porque o dia a dia, as situações, a correria, tudo isso vai passando. E se você não cuidar, o seu casamento entra numa rotina, entra numa mesmice. E a paixão que existia já não existe mais. E vai virando o quê? Algo banal, algo natural. Queridos, a nossa paixão por Jesus é a mesma coisa que um casamento. É por isso que ele compara a igreja como a noiva, e ele é o noivo. Ele é um noivo apaixonado. Jesus é aquele que é apaixonado pela igreja. A igreja também ela é apaixonada até o momento que entra na rotina, na mesmice, na correria, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ensaiar, tem que correr, tem que ministrar, tem que fazer encontro, tem que vir o pastor de Goiânia, tem que estar todo mundo, tem que fazer isso, tem que fazer o mais um, tem que tirar foto, tem que fazer. Irmãos, tudo isso é bom, é necessário, mas não podemos perder o primeiro amor. Fazer, sim,
mas nunca abandonar o primeiro amor. Nunca abandonar a paixão por Jesus. Nunca abandonar a paixão pela igreja, queridos. É isso que eu sinto, irmãos, que falta no meio de nós. Quando eu digo no meio de nós, não entenda só que é no meio aqui do Itaparque, não. No meio de nós como igreja. E não só como igreja, quando eu falo não só casarão. Eu falo como igreja de Jesus Cristo. Que todo mundo está correndo muito, mas ele tem falado aqui. Uma coisa eu tenho contra ti. Que vocês têm deixado o primeiro amor. Sabe, quando nós nos convertemos, somos cheios de alegria. Quando você se converte, você vai para o encontro, você recebe Jesus Cristo lá no encontro, você volta, vai para a célula, você vem cheio de alegria, com muito desejo de conhecer mais de Deus. E tudo que tem na igreja você quer participar. Eu quero ir na oração, eu quero ir na festa das crianças. Eu lembro, querido, quando eu me converti, a minha filha tinha 3 aninhos, está com 24 agora, mas eu lembro que tudo que tinha de criança na igreja, eu queria levá-la. Vai ter não sei o que para as crianças, vai ter uma festa, vai ter uma pecinha, vai ter esse negócio que o Lipe faz aqui, vai ter fantoche, vai ter um fantoche, não, vamos levar, vai ter algo na igreja, vamos ver, mas eu era uma criança, na verdade eu lembro que eu era criança, a minha esposa era que nós levávamos ela, mas ela tinha 3 aninhos, mas eu me tornava uma criança, parece, porque eu queria estar junto, e aquilo me alegrava, eu dava risada, sabe, eu lembro quando veio o grupo do Print na igreja, o Print é um grupo, que até hoje existe, de uns bonecos grandes, que ele ministra para criança, gente, que lá foi uma festa, fizeram uma festa na igreja, por quê, irmãos, quando eu me converti, quando a minha esposa se converteu, nós estávamos na igreja e tudo para nós era alegria, tudo era um desejo de conhecer mais de Deus, sabe, tinha uma oração na casa de alguém, nós íamos, eu lembro que nós começamos lá, se reunir por nós mesmos, cada dia na casa de um irmão, e aquilo para nós não era o pastor que mandava, não era algo que a igreja colocava, não, mas vamos fazer uma oração na casa do José Simões, que hoje é o pastor José Simões, vamos ter uma oração do José Simões essa semana que vem vamos na minha casa, vamos na casa do Humberto, outra semana vamos na casa do Marcelo, vamos na casa do pastor Edmir, então que nós fazíamos algo e todo dia, querido, e não era algo que a igreja impunha, era a vontade de estar, era a vontade de conhecer mais de Deus, era a vontade de estar próximo dos irmãos, sentir aquela alegria, trazer uma palavra, ouvir uma palavra simples, querido, mas que trazia tanta alegria, irmãos. Isso é primeiro amor, querido, mas o tempo passa e as coisas vão se perdendo e a gente vai ficando cascudo, parece que cria uma casca em nós, não é? E a gente fica, parece que religioso demais. Então existem razões por que nós perdemos isso. E eu comecei a pensar, e a primeira razão que eu vi, para que nós percamos esse primeiro amor, é a falta de entendimento, que nós estamos passando por um processo de amadurecimento. Sabe, irmãos, nós, dia após dia, na igreja, nós precisamos passar por um processo de amadurecimento. São como as estações do ano, não é? Então, nós quando chegamos na igreja, parece que todo dia tem algo emocionante para nós. Todo dia tem algo que nos leva a nos emocionar, a nos alegrar, a chorar da presença de Deus, a participar, a estar junto, sabe, a compartilhar junto com os irmãos, a estar junto com os irmãos. Então todo dia, querido, quando nós chegamos na igreja, tem algo realmente que nos leva a descobrir coisas novas, querer o desejo de descobrir coisas novas sobre o reino de Deus, sabe, sobre algo novo sobre o reino de Deus. E eu lia na palavra que Jesus Cristo é coluna, e quando eu lia coluna, eu chegava para o José Simões e falava, mas que coluna? Sabe, que coluna? O que é coluna? Que coluna para mim, eu lembro que na época coluna para mim era só aquilo que, é isso aqui, né? É isso aqui. Mas aí ele sentava comigo, não, coluna quer dizer o seguinte, que Jesus é aquele que mantém a igreja em pé. Então ele começou a entender para mim que Jesus Cristo é comparado à coluna. Por quê? Que se nós tirarmos essa coluna daqui,
Essas duas colunas, se nós tirarmos essas duas colunas, esse prédio ele vai arriar aqui no meio. Vai cair, o prédio cai. Se nós tirarmos todas as colunas, cai. Então quando eu ouvia falar, Jesus é coluna, então eu sentava com o Simões, falava, mas o que é coluna? A minha esposa, então todo dia tinha algo que a gente descobria. Então todo dia era algo que nos levava a descobrir algo novo do reino de Deus. Eu queria descobrir isso, querido. Eu não sei se aconteceu com você, se acontece com você isso. Quando você se converteu, vem para a igreja, e você querer saber, ler a Bíblia e não entender nada, mas querer descobrir o que é aquilo. Descobrir, pedir que sentar com o irmão, de novo, descobrir. Então todo dia era algo novo. Sabe, querido, as nossas orações, e a gente orava. Eu estou marcando aqui, querido. A gente orava. Sabe o que é você orar? Você orar, sem saber orar. Sem saber orar como o pastor orava, querido. E ele falava assim, mas eu nunca vou saber orar como o pastor ora. Eu vi o pastor Edmir orar. Na época não era o pastor Almir, era o Almirzão. Aquele meu irmão, grandão, fortão. Não era o pastor presidente da igreja, mas era o Almir, que era brincalhão, que estava junto. Às vezes ele subia lá, orava. E eu falava, nunca vou orar como esse irmão, nunca vou orar como o pastor. Mas queridos, eu orava simples. Mas eu via as minhas orações sendo respondidas. Você sabe que é você não saber orar como o pastor ora, como o líder ora, como o discipulador ora, mas você orar na simplicidade sua, e você vê a sua oração ser respondida, querido. Eu orar pela minha filha, e eu vi a minha filha dia após dia melhorando da saúde. Sabe, então esse amor, tudo isso, era maravilhoso. Sabe que você não entender do dízimo. A minha esposa falava que ela não entendia o dízimo. Mas eu falei, não, eu quero ser dizimista logo no primeiro mês. Aí quando ela vai na feira, com pouco dinheiro, e ela volta para casa com os olhos cheios de lágrimas, ela falou, puxa, você deu o dízimo, sobrou menos para ir na feira, mas eu trouxe mais do que eu trazia nos outros dias. Irmãos, isso no primeiro mês de convertido, o primeiro amor, tudo para nós era maravilhoso. Tudo para nós era descobrir coisas do reino de Deus, saber na prática sobre o dízimo, sem ninguém impor sobre o dízimo para mim, mas tomar uma decisão, não vou dar o dízimo, o pessoal está falando para ela, vou dar. E ela não entendeu no primeiro mês, mas quando ela voltou da feira, com menos dinheiro que ela ia, porque eu tirei a parte de Deus, e ela volta com o carrinho mais cheio do que estava, e a gente começa a chorar. Tudo isso, irmãos, são coisas que nós fazíamos, queridos. Primeiro amor. Então, irmãos, as orações eram respondidas. Todo mundo na igreja parecia que era gentil. Você já percebeu que você chega na igreja, no começo, você sente que todo mundo é gentil com você, todo mundo te abraça, todo mundo quer te visitar, quer ir na tua casa, quer tomar um cafezinho, leva um cafezinho. Irmãos, quando me converti, queridos, na minha casa não tinha café, porque nós não tínhamos o costume de tomar café. Aí os irmãos brincando conosco, sabia que nós não tínhamos café em casa. A Evelyn falou, não tem café. E tudo isso estava compartilhando com os irmãos. Aí os irmãos, para nos agradar, para ser gentil, para brincar, para quebrar o gelo de novos convertidos, os irmãos vão lá na minha casa. 3 dias depois que eu me converti lá no casarão, aí os irmãos vão lá em casa com garrafa de café e falam, nós queremos visitar. Como não tem café aqui, nós trouxemos café. Gentileza. Então parece que todo mundo nos abraçava, todo mundo era gentil. Eu não via maldade em ninguém. Você não vê maldade em ninguém dentro da igreja. Os irmãos, para mim, naquela época, todos são de fato. Mas naquela época, para mim, quando eu entrava na igreja, eu estava no céu. Todo mundo eu via como santo de verdade. Santo, santo, santo. Sabe, o pastor para mim era maravilhoso. Então, irmãos, isso aí são experiências que nós vamos vivendo. Mas, queridos, ficamos felizes. E nós sentávamos ali no banco, desfrutando de tudo isso. Da palavra. Não tinha uma palavra, queridos, que os pastores ministravam, que pregavam, que eu falava que era ruim. Tudo para mim era bom, para minha esposa era bom. Para você também, eu creio que quando você se converteu foi dessa maneira. Sabe, quando chegava o momento da Santa Ceia, querido, era algo... Eu lembro o primeiro dia de Santa Ceia, queridos. O pastor Edmir falou para mim, você não é batizado, mas se você quiser vir na Santa Ceia, é bom você vir na ceia.
irmãos, eu não sabia que era ceia. Para mim era um dia que nós íamos nos reunir lá na igreja, ia colocar uma mesa e ia ter muita comida de verdade. E na verdade era assim no passado, sem saber, era dessa maneira mesmo. Que nós íamos passar lá o dia inteiro comendo lá junto com os irmãos uma mesa mesmo de comida mesmo. Para mim ia ter frango, ia ter farofa, ia ter pernil. Era como se fosse uma ceia de Natal, que para mim, na minha cabeça de novo convertido, ceia para mim, eu já lembrava de Natal. Então em Natal para mim, na minha casa sempre teve muita comida, teve aquela coisa assim, em ceias de Natal sempre foi muito fartura assim. Então na minha cabeça, vai ter a Santa Ceia. Então eu ia chegar lá, ia ter uma mesa lá no pátio, com as cadeiras e os irmãos tudo comendo junto. Lá naquela época a nossa igreja era desse tamanho aqui, exatamente desse tamanho. Era 100 pessoas, o Casarão, quando eu fui para a igreja em 1994, era exatamente esse grupo de pessoas aqui. É o mesmo tanto que tem aqui hoje, 100 pessoas. Era esse mesmo tanto. Então eu pensava, vamos colocar uma mesa aqui, nós vamos comer aqui. Então eu pensava, e o pastor de mim não falou para mim que era isso. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia, irmãos, aí eu vi aquele culto, aí eu vi a ministração, aquilo lá começou a me ver um choro, uma alegria, e aquilo lá durou por muito tempo, vem durando muito tempo na minha vida. Irmãos, e na igreja é assim. E eu vejo os irmãos hoje, irmãos, não estão sentindo tanto isso. Por quê, queridos? Porque o tempo passa, essa estação passa. Essa estação de novo convertido, de estar na igreja novo, o primeiro amor, é uma fase da nossa vida que não devia acabar nunca dentro do nosso coração. Mas é uma fase que naturalmente ela vai passar, por quê? Porque nós temos que crescer. E uma coisa que Deus quer nos dar é crescimento. Então nós começamos a descobrir, queridos, que a estação vão passando. Ou seja, essa estação termina e começa uma outra. Agora, querido, começa o quê? Você já tem 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ou seja, orar para você hoje em dia é uma luta. É ou não é? Falar que vai ter oração, e para você chegar na sua casa e orar, já não é como no passado. Para muitos aqui, é uma luta orar. Já não é como antes, que tudo para você já se queria orar, queria estar na presença de Deus, queria ouvir Deus. Orar para você é uma luta. Ler a Bíblia é uma luta. Sabe, antes você queria ler, eu queria ler a Bíblia, que a primeira vez que eu li a Bíblia, foi menos de 6 meses, querido. Eu e minha esposa, em menos de 6 meses eu li a Bíblia toda. Nós líamos a Bíblia toda, que agora para você ler a Bíblia em 1 ano, se você não tiver determinado ali, todo dia pegar, levantar e ler, você não lê mais. Ou seja, você não sente mais aquele amor, sabe, e o pastor tem que estar falando, precisa orar, precisa ler, precisa orar. Você está frio? Precisa orar, precisa ler, precisa... Então é uma coisa que o pastor às vezes tem que impor. Mas para mim, querido, eu lembro na minha conversão, no primeiro amor, em 6 meses nós lemos a Bíblia. Mas nenhum pastor ficou em cima de mim, não lia porque tinha amor por aquilo. Eu orava porque eu tinha paixão para orar. Eu lia porque eu era apaixonado por ler. Às vezes não entendia nada, mas o Espírito Santo me revelava algumas coisas. E aquele que eu não entendia, eu chegava no pastor: professor, o que eu li isso aqui? Não entendi, me explica. Eu tinha desejo, querido, de ler. Agora para orar, querido, para a igreja orar é uma luta. Para ler a Bíblia é uma luta. Então essa estação passou. Agora sabe o que acontece? Você começa o quê? Os líderes e os pastores começam a querer, precisam te exortar. Agora está numa fase de exortação. E agora você já não se sente mais feliz, porque você precisa ser exortado na célula por alguma coisa. A liderança precisa te exortar em alguma coisa. Então você precisa ser sempre exortado. Exortar a orar. Você precisa ser exortado a ler. Precisa ser exortado a vir no culto, irmãos. Irmãos, quando que algum pastor chegou para mim me cobrar porque eu não vim num culto? Quando? Irmãos, o meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Irmãos, eu cantava esse cântico na igreja, irmãos. Agora nós muitas vezes precisamos exortar as pessoas para vir no culto. Uma vez por semana vir no culto domingo. Para muitos é um sacrifício vir no culto. É um peso vir no culto. É domingo. É dia de culto. O pastor já passou o zap. Não aguento esse pastor. Já veio o zap do pastor, que é dia de culto. Lembrar que é dia de culto.
Célula, irmãos. Hoje, célula. Quando me converti não tinha célula. É engraçado isso. Não tinha célula. Mas por espontaneidade, nós nos reunimos toda semana na casa de um irmão para compartilhar uma palavra. E não era igreja em célula. Para nós era uma alegria chegar um dia da semana, nós nos reunimos em segunda-feira. Como eu já falei no começo, um dia na casa dos irmãos. Para nós não tinha um céu, não tinha nada. Mas para nós arrumávamos um motivo de estar junto com os irmãos. Então toda semana para nós era um prazer. Agora para estar na célula, precisa cobrar, precisa falar. Cadê o amor, queridos? Cadê o amor? Cadê o primeiro amor? Queridos, cadê para vir no culto? Queridos, é difícil ver irmãos toda semana no culto. Não é só aqui não, queridos, estou falando no geral. Eu falo porque o pastor Pavão falou, o pastor José também compartilhando, os pastores compartilhando, e eu escrevendo, e Deus falando com o meu coração, e eu falando para eles com o meu sentimento. Irmãos, então, queridos, então nós precisamos hoje, essa estação paz. Então, queridos, parece que Deus desistiu de nós. Às vezes você sente, parece que Deus desistiu, né? Você não sente mais vontade de ir no culto, não sente mais vontade de estar na célula, não sente mais o desejo de orar, não seja mais aquele desejo de ler a palavra. E às vezes vem um sentimento dentro de você que parece que Deus desistiu de você. É problema, é luta, é desemprego, é tantas coisas que aparecem, né? Que você fala que Deus desistiu. Mas na verdade, querido, nesse momento, é nesses momentos, essa nova fase que você precisa viver agora, é que Deus quer que você deixe a sua vida de sentimentos, uma vida de emoção. É nesses momentos que Deus quer que você agora comece a iniciar uma nova fase da sua vida, que é viver pela fé. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando nós estamos na igreja recém-convertidos, então aflora a nossa emoção, aflora os nossos sentimentos. Tudo isso é sentimento, é emoção, vem do encontro, que alegria. O encontro com Deus aleluia, encontro com Deus é tremendo. Passa a segunda semana, tremendo. Terceira, tremendo. Quarta, um ano. Emoção, sentimento. Paulo dizia assim, algo muito interessante, que Paulo viveu essas coisas. E um dia ele falou, e deixou escrito na palavra dele, que algo muito interessante, que ele dizia assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, vivia como menino, sentia como menino. Mas agora que eu me tornei homem, eu cresci. Eu preciso pensar como homem, viver como homem, tomar atitudes de homem. Ou seja, Paulo agora cresceu, aquele primeiro amor de Paulo também passou. Então agora ele está dizendo assim: agora eu sou homem, sou maduro, agora eu preciso viver. E ele escreve: então agora justo viverá pela fé. Ou seja, e sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, queridos, para nós agradarmos a Deus, amado, nós precisamos agora estar nesse novo estágio. Não mais viver uma vida cristã na emoção. Você não pode continuar vivendo uma vida cristã dentro da igreja. Você que já tem 1 ano de convertido, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 40 anos, 50 anos, querido. Você não pode mais vir no culto achando que o pastor vai pregar uma palavra para te emocionar. Você não pode vir no culto achando que o pastor vai pregar uma palavra que vai mexer com o seu sentimento. Querido, agora você está aqui no culto. Agora você cresceu. A fase de sentimento, de ser emocionado, se emocionar já passou. Agora você precisa ter o que? O primeiro amor sempre na tua vida e viver pela fé em Jesus Cristo. Saber, querido, que a fé é que vai agradar a Deus. E quando você agradar a Deus pela fé, todas as coisas que você pedir em nome de Jesus, vos será feito. Ou seja, você agora vai viver pela fé. Ou seja, irmãos, quer amadurecemos como pessoas, temos que amadurecer como pessoas, mesmo sem querer, querido, nós temos que amadurecer. Amém? Mesmo que você não queira, queridos, há uma fase da nossa vida que você precisa crescer, precisa amadurecer, precisa viver as coisas de Deus, da maneira, viver as coisas de Deus todos os dias, como você vivendo aqui na terra, como você já estivesse vivendo lá no céu. Ou seja, vivendo pela fé. Ou seja, mesmo que você não queira vir no culto, vou falar uma coisa para você, você precisa vir. Mesmo que você não queira estar na célula, você precisa ir. Mesmo que você não queira orar,
mas você precisa orar. Mesmo que você não queira ler a Bíblia, mas você precisa ler a Bíblia. Mesmo que você acha que aquela palavra aqui na igreja não é boa para você, mas você precisa pegar essa palavra como remo para a sua vida. Porque isso é algo que vai trazer vitória. Vitória. Vitória para nossas vidas, irmãos. Ou seja, esse é o primeira coisa que pode nos afastar. A primeira razão que nós podemos perder o primeiro amor é quando falta o entendimento que nós temos que passar por um processo de amadurecimento. Amadurecimento. Quando o líder falar na sua vida e você não se magoar. Quando o pastor falar uma palavra na sua vida e você não se magoar. Magoei. O líder pegou no meu pé, porque eu não fui na célula. Magoei. O pastor falou sobre o primeiro amor do domingo. Magoei. Então, é um processo de amadurecimento. E nós precisamos passar por isso, querido, se nós quisermos romper. A segunda coisa que nós podemos perder a paixão é quando nós temos excesso de familiaridade. Outra coisa que nós perdemos o primeiro amor, querido, é quando nós nos achamos familiarizados demais com Deus. Estamos familiarizados demais com as coisas de Deus. Ou seja, agimos como se já soubéssemos de tudo sobre Deus. Sabe aquelas pessoas que parece que já sabem tudo de Deus? Ah, não precisa ir na célula, já sei. Ah, o pastor vai pregar, já sei que ele vai pregar. Ah, já ouvi essa palavra antes. Ah, já ouvi. Queridos, quantas vezes já presenciei irmãos, aqui não, mas lá no Vila Vitória, que o pastor está pregando e ele fala, já ouvi essa palavra antes. Age como já soubesse de tudo. Não precisa de nenhuma revelação nova. Já sabe de tudo. Não precisa mais ir na célula, falta na célula, porque é aquela coisa de sempre, vai ter o louvor, aí vão compartilhar a palavra, aí, eu já até sei, depois vai vir um lanche, o lanche é aquele mesmo da semana passada, quem vai trazer o lanche? É o William? Semana passada eu já sei que o William traz. Todo vez o William traz aquele pão-puma de coco, que o pastor Almir gosta. Então é o William que vai trazer, até que o William vai trazer de lanche. Então, a pessoa que já sabe de tudo, se sente familiarizada demais com a coisa de Deus. A vida espiritual, que se torna o quê? Superficial. A pessoa que se sente familiarizada demais com a igreja, familiarizada demais com a célula, familiarizada demais com as coisas de Deus, a vida espiritual dela começa a se tornar uma vida superficial. Não é mais uma vida espiritual, mas é superficial. Tudo é superficial e sem valor. Superficial e sem valorizar e sem respeitar as coisas que Deus tem para a vida de vocês, para as nossas vidas. Quando eu me acho, numa das reuniões que o pastor Almir vai fazer conosco de quarta-feira, quando eu me acho no direito de não ir, eu já sei que ele vai falar, é aquilo que já de sempre, eu não estou valorizando e não estou respeitando as coisas de Deus na vida. Quando eu não acho que não preciso ir na célula, é porque eu não estou valorizando e não estou respeitando as coisas de Deus que vão acontecer na célula. Quando eu acho que eu não preciso estar no culto todo domingo, é porque eu não estou valorizando e é porque eu não estou respeitando as coisas que Deus tem para a minha vida. Ou seja, eu passo a viver uma vida superficial, uma vida religiosa, uma vida de casca. Uma casca, sabe? Uma vida de casca. Aquilo que Jesus falava para os religiosos. Por dentro, sepulcro caiado. Acaba vivendo uma vida de sepulcro caiado. Ou seja, vê aqueles caras que vão pintar túmulo. Deixa o túmulo bonitinho. Mas o que tem lá dentro? Tem podridão. Podre. Cheira mal. Sepulcro caiado, quando Jesus se referia aos religiosos. Vocês são como aqueles sepulcros caiados. Por fora estão tudo bonito. Mas por dentro, tem cheira mal. Tem ossos podres, carne apodrecendo, não tem nada de bom dentro. Então, irmãos, igreja não pode viver assim. Nós precisamos não viver uma vida, nós precisamos viver uma vida espiritual, uma vida que para nós é novidade. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos viver todos os dias em novidade de vida. Ou seja, a palavra se renova. A palavra se renova. A palavra se renova todos os dias. Todos os dias a palavra se renova.
Não existe uma palavra. Eu posso pregar hoje sobre essa mensagem. Amanhã, o pastor Russo vai estar aqui. Ele pode pregar essa mesma mensagem que eu estou pregando, mas pode ter certeza, algo novo, uma revelação nova, Deus vai dar através do outro pastor para a sua vida, para a minha vida. Então, querido, quando nós sentimos familiarizados demais, então nós perdemos isso. Sabe o que Davi diz lá no Salmo 122, 1? Davi diz algo muito maravilhoso no Salmo 122, 1, ele diz assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Davi diz assim, eu me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Ou seja, querido, ir no culto, ou na célula. Não responda, só pense. Para você, tem sido um sacrifício? Ir no culto, ouvir na célula, para você, tem sido um peso, um sacrifício, ou tem sido um prazer? Porque tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer. Você lembra quando você namorava no mundo, ou fazia corte na igreja? Eu lembro que antigamente, queridos, há anos atrás, né? Há 30 anos atrás, quando eu comecei a namorar, naquela época eu não era convertido, a namorar a pastora Evelyn, que ela tinha 15 anos, há 32 anos atrás, eu só podia ir na casa dela de terça-feira. É verdade. A mãe dela não gostava, ela não tinha, o pai dela já era falecido, e a mãe dela era meio durona assim, né? Então só podia ir de terça, e de sábado e domingo. Então, quando chegava a terça-feira, querido, para mim, eu não via a hora de chegar a terça-feira, porque eu estava apaixonado por ela, estou apaixonado até hoje. Ela não está aqui, não vejo a hora de chegar em casa, para dar um abraço nela, levar a ceia para ela. Mas quando, aquela época lá, quando chegava o dia de eu ir na casa da Evelyn, eu fazia como Davi. Alegrei, porque hoje é terça-feira, dia de eu ir na casa da Evelyn. Ou seja, irmãos, é esse mesmo sentimento de paixão que você precisa ter quando chega o dia da célula, o dia de estar na igreja. Eu lembro quando era o dia de quarta-feira, tinha estudo bíblico na igreja. Gente, que alegria! Estudo bíblico de quarta-feira na igreja, lá no Vila Vitória. Eu chegava, saía de casa, querido, alegre, feliz, porque hoje vai ter aula. O pastor Edmir vai dar uma aula, o pastor Valdir vai dar uma aula. Eu não vejo a hora de chegar lá para ouvir que homem falar alguma coisa. O pastor Silvio vai ministrar hoje. Então, querido, eu já me alegrava, porque era quarta-feira. Então, e mesmo na célula. Agora, parece que hoje, irmãos, é um sacrifício muito grande. E quando o pastor prega, vai fazer apelo, então. Já está dando a hora de ir embora. Você não vê a hora de acabar o culto. Aí o pastor resolve fazer um apelo. Você se alegra quando o pastor faz apelo? E quando pessoas vêm para frente aceitar Jesus? Tem se alegrado? Ou você fica olhando no relógio? Puxa, já vai dar 8h30. O culto não acaba. A hora que parece que vai acabar, começa a tocar o pianinho ali. O pastor resolve fazer um apelo. Agora vai demorar mais 15 minutos. Eu vou perder o começo do Fantástico. Porque para muitos é muito mais importante ouvir a primeira parte do Fantástico do que uma pessoa aceitar Jesus aqui. Às vezes é. Porque o primeiro amor foi embora. O primeiro amor de ver as pessoas aceitando a Jesus, derramando o coração diante de Deus, sendo curado, sendo batizado no Espírito Santo, se convertendo, às vezes não tem mais tanta importância. Eu lembro quando as pessoas, quando faziam apelo na igreja, queridos, isso há 21 anos atrás, quando eu me converti, quando eu tinha apelo na igreja, irmãos, era uma festa nos céus. E era uma festa, é uma festa nos céus até hoje. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, os anjos fazem festa no céu. Mas, queridos, na igreja, hoje em dia eu não vejo tanta festa assim. Pelo contrário, eu vejo muita gente orando no relógio para acabar logo o culto, para ir embora. Chegou o culto lá, irmãos, já teve cultos no passado que acabava às 9 da noite, naquela época acabava 21 horas. Mas chegava de dar até 22h15, e nós estávamos ali alegres, felizes.
E o culto ia embora. Se arrastava ali e ninguém ia para casa murmurando não, ia feliz querendo mais. Sabe aquele culto? Sabe quanto tempo você não sente aquele culto, aquele desejo que está acabando e fica aquele sentimento de querer mais, puxa, está acabando, eu queria mais, pastor, não acaba não. Quantas vezes o meu coração era assim, queridos. Hoje talvez virou um cascudão também. Mas às vezes quando eu ia no culto, o pastor já ia acabar a palavra, eu falava, pastor, não acaba, fica dentro de mim, não acaba não, fala mais, está gostoso, fala mais. Sabe, então isso, irmãos, nós vamos perdendo. Temos feito muitas coisas, mas Deus falou muito comigo essa semana. Clóvis, você tem feito muita coisa. Eu sei do teu zelo pela minha obra. Sei que você até confronta falsos profetas. Sei que você é zeloso pela minha obra. Sei que você tem feito muitas coisas. Mas uma coisa eu tenho contra você. Eu não tenho sentido mais em você o primeiro amor. Irmãos, essa palavra Deus pregou para mim essa semana. Espero que sirva para você, mas se não servir, não se ofenda não. Sabe, irmãos? Você já viu aqueles... Quantos já viram? Quantos presenciaram, há uns 3 anos atrás, aqueles mineiros lá no Chile, que foram tirados daquele buraco lá? Quantos 1000 metros eles estavam abaixo da terra? Cavaram. Por que eles cavaram tanto? E ficaram tão, sei lá, quantos 1000 metros embaixo da terra ali? Para quê? Por que eles fizeram isso? Para que é feito isso? Para descobrir ouro. Quanto mais você cava procurando ouro, quanto mais profundo se vai para achar o ouro, mais ouro você acha. E quando você chega ao ponto que não tem mais, sabe o que eles fazem? Eles cavam mais. Vão cavando mais. Acabou aqui, então cava mais que deve ter mais, tem mais lá embaixo. Eles vão cavando mais. Querido, a palavra de Deus, irmãos, é como um tesouro. Quanto mais você cavar, mais preciosa e mais ouro você vai encontrar em Deus. Não se busca, não se acha, não se conseguem as coisas de Deus no superficial. Quem quer achar ouro, quem quer buscar coisas preciosas, precisa cavar. Precisa cavar, queridos. Você precisa cavar. Quanto mais você buscar as coisas profundas, mais na Bíblia, quanto mais você se aprofundar nas palavras de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você ler, quanto mais você for na célula, quanto mais você estiver vindo no culto, quanto mais você buscar, cavar, mais preciosas, mais ouro de Deus você vai encontrar. Mais a presença de Deus você vai achar. Agora hoje o primeiro amor se acabou, sabe por quê? A igreja está vivendo no superficial. A igreja vive no superficial. Nós vamos na célula, sentamos na célula. Irmão, o que a palavra falou com você no domingo? Hoje eu não vou falar nada. Fala para o irmão e falar, hoje eu não estou bem. Mas irmão, você meditou na palavra? Você ouviu no zap a palavra que o Silvio colocou? Você ouviu pelo menos uma vez? Irmão, estou com uns problemas. Não quero falar nada hoje não. Irmãos, se você ouve uma palavra aqui no domingo, você chega na sua casa, você começa a cavar nela. Começa a buscar nela. Começa a pegar o texto que o pastor pregou. Começa a ir, começa a se aprofundar. Querido, você vai chegar na célula, Deus vai te dar muito mais revelação até que você está ouvindo aqui hoje. Muito mais. Você vai ter mais pedra preciosa para compartilhar na célula do que foi falado aqui hoje. Sabe por quê? Você vai ouvir a palavra hoje, vai chegar na sua casa, vai aprofundar nela, vai cavar mais. Vai vir segunda-feira, vai cavar mais ali. Vai vir na terça, vai cavar mais, vai buscar mais. O que o pastor falou? Quero mais, quero conhecer mais o que ele falou. Vai chegar na célula, querido. O líder vai precisar falar para você, irmão, agora deixa o outro falar agora, porque... vamos ver o que o irmão agora tem. Mas irmãos, você não pode chegar numa célula e falar que não tem nada para falar. Você tem que chegar na sua célula curado.
Se você entrou aqui hoje doente por alguma coisa na sua vida, essa palavra vai ter que te curar. Se ela não te curar aqui, querido, você vai chegar na sua casa, vai cavar nela. Vai cavar mais ainda nela. Vai buscar esse texto, vai cavar, até Deus falar com você. Em nome de Jesus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos buscar as palavras, buscar uma revelação, querido. Não podemos mais viver na superficialidade. Não podemos mais ser superficiais. Aqui está a palavra, essa palavra, a Bíblia, ela é liberada aqui no país. Ela é livre. Você pode andar com ela onde você quiser, no trem, no metrô, no ônibus, aonde você quiser. Ela é livre, é liberada para nós. Nós não estamos na China comunista, que você não pode levar uma Bíblia onde você está. Nós não estamos lá no Iraque, nós não estamos no Afeganistão. Porque quando você te pega com a Bíblia lá, você é morto, você é livre para cavar e buscar de Deus, querido. A terceira coisa que nós perdemos, a paixão, é quando somos dominados pela rotina, queridos. A rotina muitas vezes nos domina e nós perdemos a paixão. Você não pode entrar na rotina no seu casamento, senão você perde a paixão para o seu marido. Você não pode entrar numa rotina, senão você perde a paixão pela sua esposa dentro da sua casa. Você precisa todo dia buscar coisas novas. A rotina, querido, ela tem um paradoxo nela. Porque sem a rotina nós não conseguimos concluir alguma coisa. E às vezes você precisa fazer aquilo todos os dias para você concluir algo que você começou. Mas, querido, por outro lado, o tempo, a rotina e o tempo, ela pode cansar a nossa alma. Ou seja, quando mais repetimos, mais e mais começamos a valorizar menos. Ou seja, quanto mais você entra na rotina, mais e mais uma rotina, menos você passa a valorizar. Quanto mais você entrar numa rotina, menos você passa a valorizar. Ou seja, quanto mais o seu casamento estiver numa rotina, menos você valoriza o seu casamento. Quanto mais você estiver numa rotina, só de vir na igreja, só de ir na célula, só de vir na igreja, só de vir na célula, menos você valoriza esses momentos da sua vida. Ou seja, nós precisamos colocar no nosso coração, para quebrar esse tipo de rotina, colocar novos alvos e novos desafios, todos os dias. Para que nós não vivamos, não caiamos, e você não caia a valorizar menos a sua vida cristã. Para que nós não valorizemos menos a nossa vida cristã, o nosso amor por Jesus. Que nós não passamos a valorizar menos o sacrifício dele na cruz. Sabe por que hoje nós não sentimos mais aquilo que nós sentimos no passado, num dia de ceia? É porque isso acabou virando uma rotina. Todo mês, segundo dia do mês, rotina, é ceia. Tem uns pãozinhos, tem não sei o que, é rotina. Aí Jesus falou para nós, isso eu quero que vocês façam, sempre que vocês se reunirem, memória de mim. Ou seja, quando nós fizermos memória de fato, saber daquilo que Jesus fez por nós, valorizar a sua vida, saber que você está aqui por algo que Deus fez na sua vida, por algo que Deus fez em você, não é algo de rotineiro não. Então, queridos, até a Santa Ceia na igreja virou rotina. E é por isso que hoje as pessoas já não valorizam mais, faltam no dia da Santa Ceia, não choram mais a Santa Ceia, não saem mais com os olhos cheios de lágrimas, porque simplesmente virou uma rotina, uma religiosidade. Então a igreja precisa acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso. E para isso, querido, para quebrar isso, nós precisamos colocar novos alvos, desafios. Saber, queridos, o valor das coisas. O valor, saber que tudo tem um valor. Eu tenho um alvo na minha vida. Eu tenho um objetivo. Eu tenho algo na minha vida cristã. Eu estou na igreja por quê? Eu vou na célula por quê? Eu sinto nessa cadeira para quê? Porque eu tenho que conseguir algo na minha vida. Eu quero chegar no céu. Eu quero valorizar esse momento de Deus. Eu quero aprender mais do reino. Então colocar isso, querido. A célula, irmãos, ela pode entrar numa rotina. Uma célula que não se multiplica, queridos, ela cai numa rotina. Por isso que nós precisamos multiplicar as células. Trazer gente nova. Porque novas pessoas, querido, traz o que? Refrigério na célula. Sabe o que é refrigério? É esse arzinho fresco que vem.
O refrigério é você tomar aquele copo de água naquele dia de calor, sabe, aquele copinho de Coca-Cola que você toma naquele calor, que traz aquele refrigério. Quando você vê gente nova na célula, quando você faz um evento como aquele que o Vitor e a Josi fez, aquele que o William e a Lady fez ontem, não foi algo que foi algo novo, foi um desafio para vocês. Aquilo motivou os irmãos, motivou a célula, veio gente nova, pessoas se converteram, aquilo traz alegria, aquilo traz alvo, saiu da rotina, fez da rotina algo novo. Ou seja, irmãos, quando você vê gente nova, aquilo traz refrigério, sabe, querido, saindo da zona de conforto. Sair da rotina, querido, é sair da zona de conforto. Você não pode ver a zona de conforto na sua casa. Todos os dias a mesma coisa na sua casa, na igreja ou na célula. O quarto motivo, querido, que nós perdemos a paixão, é quando substituímos Deus por outras coisas. Você perde a paixão quando você começa a substituir Deus por outras coisas. Ou seja, temos sempre que lembrar, querido, sempre lembrar de uma coisa. Sempre lembre de uma coisa. O Senhor não é o nosso recompensador. O Senhor não é aquele que está para nos dar recompensa. Pelo contrário, Ele já é a nossa recompensa. Aleluia! Às vezes nós estamos na igreja por uma recompensa. Não, eu sirvo a Deus porque Deus vai recompensar com um carro. Deus vai recompensar com um emprego novo. Deus vai recompensar com isso. Deus vai recompensar com aquilo. Nós não podemos ter essa visão de Deus, querido. Senão nós perdemos o amor. Você tem que saber o seguinte: Deus não é o teu recompensador. Ele já é a tua recompensa. Você já recebeu a maior recompensa do mundo. Só pelo fato de você levantar sua mão e falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de agora o Senhor é o meu dono. Querido, e nesse momento você já recebeu recompensa. Jesus é a nossa recompensa. Ou seja, o céu não é só de ruas de ouro. Nós falamos muito sobre isso, né? Que os céus, nós vamos ter ruas de ouro. Mas, querido, o principal no céu é saber que você vai estar na presença do Senhor. Isso já é o bastante. Querido, se Deus não te der mais nada nesse mundo aqui, quantas pessoas que saem da igreja, saem da célula, sabe por quê? Porque não foi curado, porque não teve um emprego novo, porque não sentiu um arrepio. Sai da célula, sai da igreja, por causa de tantos motivos. Eu saí da igreja, o pastor é brabo. Saí da igreja por causa disso. Quantas gente que sai da igreja e põe tantos motivos para sair da igreja, para sair da célula, para abandonar a Deus, achando que Deus precisa recompensar ela porque ela está aqui. Querido, você não precisa estar aqui porque você precisa do emprego, não. Você não precisa estar aqui porque você precisa de um aumento de salário, não. Você não precisa estar aqui porque você precisa de coisas, não. Você está aqui, sabe por quê? Porque você já recebeu o que de melhor e de mais valoroso na sua vida você podia ter, que é Jesus Cristo. Se você não tiver mais nada aqui, querido, você já está no lucro. Se você não receber mais nada de Deus material na sua vida, uma casa nova, um emprego novo, querido, você já está no lucro. Só de saber que a recompensa você já teve. Sabe por quê, queridos? De vez em quando vem no zap, não vem? Ou vem por e-mail. Fotos de alguns cristãos que estão sendo queimados. Você vê, quem já viu isso aí? Vira e mexe está vindo isso aí no zap. Você já viu isso aí? Orem pelos cristãos tal, que estão sendo queimados, estão sendo mortos. Como é que chama lá? Os muçulmanos estão matando os cristãos. Estão matando. E estão sendo mortos todos os dias. Agora, sabe por quê, querido? Porque vemos alguns missionários indo para lugares hostis, arriscando a sua própria vida e morrendo nesses lugares. Sabe por quê? Por que você acha, querido? Por que fala, puxa, mas fulano morava nos Estados Unidos, morava no Brasil, morava num lugar que podia, agora foi lá, nos muçulmanos estão morrendo, estão matando, estão perseguindo, queimando as igrejas, estão matando eles lá. Por quê, querido?
Você se perguntou por quê? Quando você pegar dessas mensagens, um desses apps, e ver eles sendo queimados, sendo fuzilados, como eu estou vendo todos os dias acontecendo, todo dia está acontecendo isso, todo momento está acontecendo isso, aí você se pergunta por que eles estão indo para lá, por que eles estão morrendo nesses lugares, distantes, e não tem retorno nenhum por causa disso. Sabe por quê? Porque eles tiveram paixão por algo que é invisível. Eles tiveram paixão por algo que é interno, por algo que é eterno. Eles tiveram paixão por algo que está dentro dele, que eu e você não podemos ver. Eles tiveram essa paixão dele por algo que é invisível, e não para serem reconhecidos por homens e serem recompensados aqui nesse mundo. Eles estão morrendo lá sim, sabe por quê? Eles estão indo para esses lugares onde os cristãos estão sendo perseguidos, estão pregando lá, estão colocando a vida deles em risco, e a maioria deles não estão voltando mais, estão morrendo lá. Sabe por quê? Porque eles tiveram essa paixão na vida deles, por algo que é eterno, por algo que está dentro dele, que se chama o Espírito Santo de Deus. Eles estão por algo que nós não podemos ver, não é por causa de carro, não é por causa de pastor elogiar, não é por causa deles ser reconhecidos por homens, ou por atrás de alguma recompensa, não, porque eles entenderam que para eles, queridos, para eles, viver é lucro. Agora, morrer para Cristo é o melhor que eles podem ter na vida deles. Morrer é ganho. Morrer para Cristo, assim eles estão ganhando. Eles estão se convertendo, estão indo para esses lugares, sabe por quê? Porque eles colocaram, eles não substituíram Deus por coisas. Sabe por que nós estamos perdendo o primeiro amor, queridos? Porque nós estamos substituindo a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, por coisas. Nós estamos substituindo Deus por coisas. E nós nos entristecemos não por causa de Deus, mas por causa das coisas. Porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque o pastor não me reconhece, porque eu não fui recompensado, eu não fui isso, eu não fui aquilo, eu ainda não tive minha casa, eu não tive meu carro, eu não tive meu salário. Então nós substituímos Deus por coisas. Agora esses homens não. Esses homens não. Eles morrem pelo amor a Deus, pelo amor do Evangelho, pelo amor de Cristo. Quinto e último. Perdemos a paixão quando não alimentamos nossos corações com o fogo novo de Deus. Ou seja, na vida, querido, tudo que envolve energia se esgota, a menos que uma nova energia seja aplicada. Ou seja, quando nós recebemos, querido, você se converteu, veio para a igreja, um fogo do Espírito Santo veio sobre a tua vida. Você recebeu o fogo de Deus queimando dentro de você. Então para você tudo era maravilhoso, tudo era alegre. Mas o tempo foi passando, e se você não renovar, se você não voltar a ter esse fogo de Deus renovado na sua vida, você para. Querido, sabe de uma coisa? Pega uma bicicleta aqui, começa a pedalar ela nessa rua. Vai pedalando ela. Chega lá, perto do atacadão, você para de pedalar. O que vai acontecer? O que vai acontecer com a bicicleta? Ela para. E consequentemente, se você estiver em cima dela, você vai perder o equilíbrio e vai cair. Para que a bicicleta continue em toda a Barão de Mauá, romper aqui a Avenida Itaparque, pegar a Barão de Mauá, ir para lá, pegar João Ramalho, ir para Santo André, e coisar, você precisa fazer o quê, querido? Você precisa pedalar. Você precisa renovar as pedaladas. Você está pedalando. Que você parar, ela para. Então, querido, nossa vida é a mesma coisa, querido. Uma bicicleta, para continuar andando, você precisa pedalar. Você tem que pedalar. Ou seja, você precisa orar. Você precisa buscar de Deus. Você quer fogo dentro de você? Você quer o fogo de Deus novamente queimando dentro do seu coração? Você quer viver como você vivia antes? Algumas pessoas falam, já não sinto mais no meu coração aquilo que eu sentia antes. Parou de pedalar? Não vai sentir mesmo. Quanto tempo você tem orado? Nada. Quanto você tem lido a palavra de Deus? Nada. Quanto você tem jejuado? Nada. Quanto você tem buscado na célula? Nada. Quanto você tem vindo no culto? Nada.
Agora você quer receber de Deus, o fogo de Deus. Sentiu o que você sentia no começo sem fazer nada, querido. Não é assim. Para que o fogo de Deus venha de você, você precisa buscar, você precisa orar, você precisa ler, você precisa estar na cela, você precisa participar, você precisa estar junto com os irmãos, você precisa se alegrar, você precisa vir aqui de terça-feira, você que é homem, terça-feira vem aqui orar, você precisa estar aqui junto conosco, na cela, em todo lugar, querido. Quando sentirmos que o fogo está diminuindo, a chama, nós temos que agir rápido. Quando você sentir que a chama está diminuindo, que o fogo está diminuindo, que a chama está apagando, você precisa agir rápido, eu preciso agir rápido, querido, antes que se apague completamente. E o diabo, ele está com uma mangueira, viu? A Bíblia diz que o diabo, ele fica em todo o tempo ao nosso derredor, bramando como um leão faminto, tentando nos tragar. Ou seja, o diabo, ele está em todo o tempo ao redor de você, com uma mangueira, tentando apagar o fogo que está dentro de você. Já viu? Ele quer apagar esse fogo. Ele fala que quanto mais ele apagar esse fogo dentro de você, daqui a pouco você está fora da igreja. Daqui a pouco você está fora da célula. Você está fora dos projetos de Deus. O diabo, ele fica em todo o tempo ao teu redor, com uma mangueira, tentando apagar o fogo que está dentro de você. Agora você não pode deixar esse fogo se apagar. Você precisa se aproximar de Deus, sentir o primeiro amor de novo. Amém? Eu queria que os irmãos se colocassem agora de pé. Os cooperadores já estivessem se posicionando. Eu queria que você orasse agora. Os cooperadores já podem estar se posicionando aqui. Mas eu queria que você não olhasse para os cooperadores agora. Eu queria que você fechasse seus olhos, cantasse esse cântico junto conosco. Se você se sente que você já não é como você era no passado, feche seus olhos, comece a orar para Deus. Fala para Deus que você quer novamente esse fogo dele queimando dentro de você. Que a graça dele possa invadir e que você volte ao primeiro amor novamente. Venha sentir aquilo que você sentia no passado. Se você sente que esse fogo já se apagou, pede para ele acender a chama nessa noite. O Senhor Jesus está aqui. Vai falando para Deus: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero tomar essa santa ceia simplesmente no momento de religiosidade, não. Eu quero sentir nessa noite e valorizar o teu sacrifício ali na cruz. Saber que se não fosse o Senhor ter morrido naquela cruz, se o Senhor não tivesse ressuscitado no terceiro dia, eu não estaria aqui. Eu estava condenado a morrer e ir para o inferno, mas o Senhor tomou meu lugar ali na cruz. Senhor Jesus, acende a chama novamente dentro de mim, que uma vez brilhou. Deus, não permita que esse fogo se apague dentro do meu coração. Deus, eu quero brilhar de novo. Que o Senhor venha resplandecer na minha vida, Deus, como era no passado. Que eu possa chorar na Tua presença. Que eu possa amar a Tua palavra. Que eu possa orar, buscar. Deus, o Senhor é formoso, Pai. Vai falando para Deus, querido. Se você sente que precisa se ajoelhar, pedir perdão a Deus por alguma coisa durante esse mês, algo que você falou, que você pensou, antes que você tome a Santa Ceia, querido. Se você sente que precisa pedir perdão para Deus, fala agora com Deus, aproveite esse momento, ajoelhe-se diante dele.
Vai falando para Deus que você deixou esse fogo se apagar. Se você sente que precisa pedir perdão para algum irmão, querido, vá até esse irmão. Talvez se você falou alguma coisa para o irmão na célula que te chateou, se você sente que precisa ir até alguém e pedir perdão, faça, aproveite esse momento, querido. Mas que nós possamos voltar nessa noite ao primeiro amor. Deus querido, Espírito Santo de Deus, Deus querido, Deus Santo, maravilhoso é o Senhor, ó Pai. Deus querido, que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Se muitas vezes, Deus, nós participamos desse momento da ceia, deixamos a religiosidade tomar conta de nós e não temos mais vivido o primeiro amor que o Senhor tem sentido falta de nós, ó Deus. Mas nessa noite, Pai, nós queremos ter reverência diante do Senhor. Queremos estar diante do Senhor nessa noite, Pai, olhando para o Senhor e vendo, Deus, que quão maravilhoso Tu és. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós deixamos esse momento ser uma religião. Mas hoje o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo durante essa semana. O Senhor falou comigo, Pai, nessa semana. Clóvis, você tem feito tantas coisas. Eu sei das tuas obras. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência. Eu sei que não pode sofrer os maus e pusesses às provas os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os chamastes de mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome. E não tem se cansado. Porém eu tenho algo contra você, que você tem deixado o primeiro amor. Que você tem deixado o amor por mim de lado, apesar de ter feito tantas coisas. Pai, eu peço perdão ao Senhor agora. Eu peço perdão, Pai querido, se eu tenho feito tudo isso, mas tenho deixado esse primeiro amor se apagar. Mas o Senhor me alertou essa semana. O Senhor falou comigo essa semana. Deus, e agora que nós vamos participar da ceia, Pai, eu quero que o Senhor me perdoe. Me perdoe, Pai. Perdoe a tua igreja, Deus querido. Perdoe a tua igreja, Jesus. Perdoe a tua igreja, Jesus, que tem feito tantas coisas. Tem corrido tanto, tem feito tantas coisas. Tem tanto zelo, Pai, por tantas coisas, mas não tem te amado como no passado. Deus, que o Senhor nos perdoe nessa noite. Não só nós aqui de Itaparque, mas toda a comunidade Casarão, todas as igrejas da comunidade Casarão. Deus, não só o Casarão, mas todas as igrejas do Senhor nesse mundo, Pai. Nos perdoe, Deus. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Sentir, Deus querido, aquilo que nós sentíamos no passado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém, queridos. Vai sentando.
Plantão Casarão. Audio Jungle. Homens que prevalecem, dias 12, 13 e 14 de novembro, nos seguintes locais e horários. Quinta e sexta-feira, no prédio da comunidade Casarão Vila Vitória, às 8 horas da noite. Sábado, dia 14, das 8 às 5 da tarde, no Clube Industrial em Mauá, com uma estrutura de lazer e esportes, piscina, futebol de salão, quadra de tênis. Valor da pulseira só R$10. Idade mínima para participar do evento, 15 anos. E atenção, haverá barracas de alimentação no local, mas o valor não está incluso nas pulseiras. Será inesquecível e você, homem, não pode perder. Atenção, pais! Estamos preparando uma grande festa para o Dia das Crianças. No dia 12 de outubro, uma segunda-feira feriado, a partir da 1 da tarde. Muito louvor, teatro, pipoca, algodão doce e muito mais. Seu filho não pode ficar de fora. Amanhã, segunda-feira, Festa das Crianças. Não deixe de trazer seu filho à 1 da tarde. Pula, 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 vem brincar de pula. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história. Plantão Casarão.